Um facto concreto e frio da vida é que a grande maioria da humanidade viveu e morreu sem nunca aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. De facto, a maior parte deles sem nunca ter ouvido o seu nome em voz alta. Para muitos, este facto é mais do que uma estatística, pois agonizam com preocupações acerca de um ente querido morto, sem saberem ao certo qual o seu destino no além. No entanto, a verdadeira resposta sobre o destino dos não salvos é muito mais alegre e esperançosa do que quase todos entendem. Precisa da esperança da resposta da Bíblia à pergunta sobre para onde vão os não salvos quando morrem. Fique ligado. Saudações e bem-vindo ao Mundo de Amanhã, onde o ajudamos a dar sentido ao seu mundo através das páginas da Bíblia. A questão que vamos abordar hoje tem sido uma fonte de dúvidas desnecessárias, desgosto e desespero para muitos ao longo dos séculos. Para onde vão os não salvos quando morrem? A resposta a esta pergunta é uma das verdades mais esperançosas e profundas da Bíblia. No capítulo 4 de Atos, lemos uma troca de palavras entre o apóstolo Pedro e os líderes judeus zangados por ele ter acabado de curar um homem em nome de Cristo. Vamos ler começando no versículo 10? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é que este homem está são diante de vós. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas isso causa um problema, não é? Porque dos bilhões de seres humanos que já viveram, relativamente poucos ouviram falar de Jesus Cristo e da sua mensagem. Deixemos de lado por um momento o facto de que a maioria das pessoas que acreditam ter aceitado Cristo, na verdade não o aceitaram, mas caíram naquilo que o apóstolo Paulo chama de outro Jesus e um evangelho diferente. Mais uma vez, deixemos isso de lado e sejamos tão generosos quanto possível para o bem desta discussão. Atualmente, o cristianismo é tão grande como sempre foi. Dos mais de 8 mil milhões de pessoas que existem atualmente no planeta Terra, um pouco menos de um terço, entre 2 e 2.500 milhões, consideram-se cristão. E se recuarmos ao início do cristianismo, há cerca de 2.000 anos, os cientistas populacionais estimam que 65 mil milhões de pessoas nasceram nesses 2 milênios, a grande maioria das quais nunca foram cristãos. De facto, a maior parte da humanidade ao longo da história não foi salva e nunca ouviu sequer o nome de Jesus Cristo, quanto mais a sua mensagem. Então, o que é que lhes aconteceu? Não se trata apenas de uma questão de estatísticas frias. Muitos agonizaram com o destino de seus entes queridos e outros se afastaram da Bíblia, acreditando que o Deus das Escrituras é cruel e caprichoso. Francamente, é uma questão com que eu próprio me debati quando era jovem. Perguntei a toda a gente que conhecia e respeitava, aos meus pais, à minha avó, ao meu pastor e até ao meu professor de geometria. Todos eles tinham respostas, mas as respostas nunca se enquadravam completamente na Bíblia. Ouvi dizer que Deus podia ignorar que algumas pessoas não tinham tido a oportunidade de aceitar Cristo para serem perdoadas e que as salvaria na mesma. Mas isso não se encaixava nas palavras de Pedro em Atos 4 e parecia tornar o sacrifício de Cristo desnecessário. E eu sabia que não era esse o caso, pois Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Alguns sugeriram que talvez Deus soubesse de antemão que aqueles que nunca ouviram o Evangelho não o aceitariam de qualquer maneira, então ele não se preocupou em enviá-lo a eles. Mas isso nem sequer corresponde ao testemunho do próprio Jesus. Por exemplo, vejam em Mateus 11, começando no versículo 20. E começou a repreender as cidades em que se tinham realizado a maior parte dos seus grandes feitos, porque não se arrependiam. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que em vós se realizaram, há muito que elas se teriam arrependido, vestidos de saco e de cinza. Mas eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te exaltaste até ao céu, serás abatida até ao inferno.
Porque, se as maravilhas que em vós se fizeram tivessem sido feitas em Sodoma, teriam permanecido até ao dia de hoje. Eu, porém, vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Note-se que Jesus diz claramente que, se as pessoas de Tiro, Sidônia e Sodoma tivessem tido as mesmas oportunidades que o seu público teve, ter-se-iam arrependido antes de morrer. A tudo isto começou a fazer com que Deus parecesse muito injusto. No entanto, passagens como Atos 10:34 e Romanos 2:11 deixam claro que Deus é muito justo e não faz acepção de pessoas. Bem, então talvez Deus não se importasse, mas as Escrituras também contradizem isso. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, talvez isso significasse que Deus simplesmente não era poderoso o suficiente para salvar a maioria das pessoas. Mas a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, declara que o Deus soberano é o Todo-Poderoso, chamando-lhe, em Apocalipse 19:6, o Senhor Deus Omnipotente. Com tantos bilhões a morrer sem salvação, que nunca tiveram sequer a oportunidade de serem perdoados dos seus pecados. Isto pode levar-nos a perguntar, como Abraão uma vez fez, não fará o juiz de toda a terra o que é correto? Mas a boa notícia é que há uma resposta. E a verdade bíblica sobre o que acontece aos que não têm salvação quando morrem é uma bela fonte de alegria, conforto e esperança que todos precisam de compreender. E a chave para compreender a resposta cheia de esperança está na compreensão de 4 factos bíblicos. Facto número 1. Todos os que morreram, salvos e não salvos, aguardam a ressurreição. A maioria pensa que, quando morremos, a nossa alma imortal voa para o céu e para a felicidade se estivermos salvos, ou mergulha nas profundezas do inferno e dos tormentos se não estivermos. Mas não é esse o caso. De todos os seres humanos que já viveram, Paulo diz em 1 Timóteo 6,16 que o único que tem a imortalidade neste momento é Jesus Cristo. Em vez disso, o ensino consistente da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é que somos mortais e que depois de morrermos, aguardamos a ressurreição dos mortos. Mais uma vez, não acredite apenas em mim, acredite na sua Bíblia. Quando Paulo foi desafiado em várias ocasiões, não disse que a sua esperança residia no facto de um dia ir para o céu. Leia por si mesmo em Atos capítulo 24 e versículo 15. Tenho esperança em Deus, a qual eles mesmos também aceitam, de que haverá ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Também se refere à ressurreição como a sua esperança em Atos 23:6 e discute-a em muitas outras passagens. Como veremos, dedica mesmo grande parte de 1 Coríntios 15 à descrição da ressurreição, um tempo futuro em que os cristãos se revestirão finalmente da imortalidade. Francamente, o foco do cristianismo dominante em ir para o céu ou ir para o inferno simplesmente não é o foco da Bíblia, dos apóstolos ou de Jesus Cristo e da igreja que ele fundou. A palavra de Deus aponta-nos consistentemente para a ressurreição dos mortos como a nossa esperança e foco. O meu colega aqui no Mundo de Amanhã, Gerald Weston, mergulhou recentemente neste tópico em profundidade no seu programa Quando se Morre. Então o quê? Pode encontrar esse programa no nosso website em omundodeamanha.org ou no nosso canal do YouTube. Portanto, a resposta curta à pergunta de hoje sobre para onde vão os não salvos quando morrem é que, de acordo com a Bíblia, os não salvos aguardam a ressurreição dos mortos, tal como os salvos. Mas é aí que as coisas ficam muito interessantes. Facto número 2. Os cristãos fiéis ressuscitarão na primeira ressurreição. Como já foi mencionado, lemos sobre essa ressurreição dos justos em muitos lugares. Por exemplo, vejamos uma das minhas passagens favoritas em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus há de trazer consigo os que dormem em Jesus. Porque isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido,
com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É interessante como muitos procuram confortar os que estão a sofrer, falando dos seus entes queridos no céu. Quando a própria Bíblia diz que é a ressurreição dos mortos na volta de Cristo, essa deveria ser a nossa fonte de conforto. Mas isso é outra discussão para outra altura. Esta ressurreição dos mortos justos é mencionada em grande pormenor também em 1 Coríntios 15, onde Paulo escreve que aos fiéis são dados corpos espirituais de glória e poder. Ela acontece na última trombeta, quando Cristo volta. O apóstolo João diz em 1 João 3 que na ressurreição, quando Jesus Cristo se revelar, nós finalmente o veremos como Ele é na glória e seremos como Ele. Sinceramente, há demasiados versículos bonitos relacionados com essa ressurreição para os podermos contar agora. Mas uma passagem é particularmente importante para os nossos objetivos de hoje. Encontramo-la em Apocalipse 20, onde é descrito o início do reinado de Jesus com os santos glorificados. Vamos ler o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes confiado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e que não tinham recebido o sinal na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses 1000 anos são o milênio que começa com o regresso de Jesus à Terra. Aqui nos é dito que os cristãos ressuscitados e glorificados reinarão com ele por esses 1000 anos. Mas observe o próximo versículo. Mas os restantes dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Note-se que a ressurreição dos cristãos fiéis é apenas a primeira ressurreição. Uma primeira implica, no mínimo, uma segunda. E, de fato, o versículo diz que o resto dos mortos, ou seja, os que não se salvaram, não voltaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Portanto, há uma ressurreição posterior daqueles que não eram cristãos nesta vida, que ocorre 1000 anos após a primeira ressurreição. Deus destaca esse momento de muitas maneiras nas Escrituras, embora poucos leiam com atenção suficiente para perceber, ou então estão tão presos em suas próprias ideias preconcebidas que não leem a Bíblia pelo que ela realmente diz. Meus amigos, estamos à beira de responder a pergunta de hoje sobre o destino dos não salvos nas páginas da vossa Bíblia. Só precisamos de mais 2 pontos para completar o quadro completo. Vamos voltar ao nosso próximo facto. Facto número 3. Aqueles que morreram na ignorância ressuscitarão na segunda ressurreição. Mais uma vez, essa segunda ressurreição estava implícita em Apocalipse 25. De fato, vamos ler novamente o versículo 5, juntamente com o versículo 6. Mas os restantes dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esta passagem centra-se na primeira ressurreição, mas a sua leitura atenta diz-nos muito sobre a segunda ressurreição. Por exemplo, destaca que a segunda morte não tem poder sobre os que estão na primeira ressurreição. Isso implica que aqueles que ressuscitam na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos, ainda são mortais, recebendo novamente corpos físicos, tal como tinham nesta vida. Mais adiante, no mesmo capítulo, lemos ainda mais sobre essa ressurreição dos não salvos para a vida física. Então, vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros.
o mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Repare que a passagem diz que os livros foram abertos, e as obras que eles fizeram foram julgadas pelo que estava escrito nos livros. Bem, por quais livros os cristãos são julgados nesta vida? Os livros da Bíblia. E a palavra grega para livros, em Apocalipse 20:12, é biblion, a Bíblia. Assim como 1 Pedro 4:17 e Tiago 2:12 dizem que os cristãos estão num tempo de julgamento agora, aqueles na segunda ressurreição também terão entrado num tempo de julgamento. Note também que diz que os livros foram abertos. Isto é importante porque os livros da Bíblia não estão abertos a toda a gente nesta vida. Em João 6:44, Jesus diz claramente que ninguém pode vir a ele se o Pai não o atrair. E quando Deus chama alguém, abre as Escrituras à sua compreensão, tal como fez com os discípulos de Emaús e com os seus apóstolos. Nesta vida, Deus chama as pessoas para seguirem o seu Filho e abre a Bíblia à sua compreensão. E Apocalipse 20 descreve esse mesmo processo acontecendo com os não salvos na segunda ressurreição. E o versículo 12 acrescenta que outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Agora tenha em mente que todos cujo nome foi escrito no livro da vida já haviam sido ressuscitados na primeira ressurreição, a ressurreição dos fiéis. A única razão para o livro da vida ser aberto novamente na segunda ressurreição é para que mais nomes sejam escritos nele. Meus amigos, Deus é verdadeiramente justo. Todos que já viveram terão a oportunidade de ter sua mente aberta e aprender a verdade. Aqueles que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo e tiveram sua mensagem de salvação aberta para eles nesta vida terão essa oportunidade. A compreensão desta bela verdade responde também a outros mistérios. Por exemplo, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo lamenta que os seus compatriotas judeus e israelitas se recusassem a aceitar o evangelho e que Deus os tivesse cegado, dando-lhes um espírito de estupor para que não entendessem. Todos os dias, à sua volta, os seus compatriotas judeus morriam sem salvação, incapazes de ver que o seu próprio Salvador tinha vindo nos seus dias. No entanto, em vez de desesperar, Paulo afirma em Romanos 11 que aqueles que nos seus dias têm sido desobedientes acabarão por obter misericórdia, explicando que Deus os entregou todos à desobediência para que pudesse ter misericórdia de todos. Rodeado de israelitas que morrem diariamente sem aceitar o evangelho, Paulo diz com confiança em Romanos 11, versículo 26, e assim todo o Israel será salvo. Como é que ele podia estar tão corajosamente confiante? Porque ele entendia que havia uma ressurreição futura para aqueles que Deus não estava chamando hoje. Na verdade, Paulo provavelmente já tinha lido sobre essa ressurreição física muitas vezes, assim como você pode ler em Ezequiel 37. Lá, Deus dá a Ezequiel uma visão de um vale de ossos secos e descreve a restauração de pecadores mortos à vida física de ossos, tendões e carne, para que ele possa colocar seu espírito neles e eles possam aprender seus caminhos. Deus descreve esse povo fisicamente restaurado como toda a casa de Israel. Ou como Paulo disse em Romanos, todo o Israel será salvo. E os israelitas não estão sozinhos na segunda ressurreição. Jesus Cristo diz claramente em Mateus 12, versículos 41 e 42, que os gentios, como os homens de Nínive e a rainha do sul, se levantarão no julgamento com esta geração de judeus. Ninguém será deixado de fora. Que tempo glorioso será esse período de julgamento que está por vir. Mas Deus não nos vai privar do nosso livre-arbítrio e não vai obrigar ninguém a escolher a vida em vez da morte. E a implicação nas Escrituras é clara. Alguns não aceitarão a obediência a Jesus Cristo e escolherão permanecer maus, desobedientes e em rebelião contra seu Criador. Isso nos leva ao fato número 4. Após a primeira e a segunda ressurreição, os incorrigivelmente ímpios são destruídos no lago de fogo. Vamos voltar para Apocalipse 20 novamente e ver o que acontece após a segunda ressurreição e o período de julgamento do grande trono branco.
Veremos isso descrito nos versículos 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sim, os incorrigíveis ímpios que se recusam a se arrepender serão queimados, lançados vivos no lago de fogo, onde serão destruídos e transformados em cinzas sob os pés dos justos, como diz o Senhor dos Exércitos em Malaquias 4 e versículo 3. Nessa altura, com a sua família aumentada para uma multidão inumerável, que inclui todos os que estão dispostos a aceitar o senhorio de Jesus Cristo e os incorrigivelmente ímpios, totalmente destruídos para sempre na morte eterna, o plano de Deus estará completo e os salvos entrarão no resto da eternidade, desfrutando de toda a existência, física e espiritual, como sua herança ao lado de Jesus Cristo e do seu Pai amoroso na família de Deus para sempre. Saiba que os incontáveis bilhões de não salvos nesta vida, que nunca tiveram a sua mente aberta por Deus para a verdade de Jesus Cristo, não estão perdidos para sempre. Deus é realmente justo. Ele dará a todos uma oportunidade real e verdadeira de aceitar ou rejeitar a sua oferta de salvação. Ele não é caprichoso, não é aleatório e não é fraco. Ele é justo, é misericordioso e é o Deus omnipotente que reina supremo e que ama profundamente cada ser humano que criou. E com ele, ninguém cai nas fendas. Muito obrigado por estarem a ver. Todos nós aqui no Mundo de Amanhã trabalhamos arduamente para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Se você estiver interessado no guia de estudo gratuito de hoje, é este o único dia da salvação? Você pode obtê-lo acessando omundodeamanha.org, Order Publications. E se gostares deste conteúdo, esperamos que gostes. Mas ainda mais, esperamos que se inscrevam para ver mais. E se quiser ser notificado quando sair mais, basta clicar no sino. Muito obrigado.